Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje nós vamos falar sobre mais um reino africano. É a nossa segunda aula aí sobre a África na Antiguidade e hoje nós vamos falar sobre o reino Aksum. É isso mesmo. Lembrando, né, que nós estamos aí no contexto da Antiguidade, que nós já sabemos uma série de informações. Olha só, sexto ano, quanto que vocês já aprenderam. Vocês já sabem que a África ela é o berço da humanidade, que toda a humanidade ela nasce ali a partir da África. E lógico, se lá é o berço da humanidade, é claro que lá nós teremos diversos reinos, impérios muito importantes. Inclusive, na última aula, eu falei para vocês, né, de um império, do Império Kush, que inclusive nós tivemos no Império Kush alguns faraós negros. Lembram disso? Os faraós negros Kushitas. E agora nós vamos falar um pouquinho do Império Axum, ou Aksum. E lembrando que esse império, o reino de Aksum, eles são aqueles que dominam, né? Eles acabam com o reino de Kush. Então são eles que terminam com o reino de Kush. E vamos continuar, né, nessa nossa trajetória e maratonando a história antiga, nesses povos antigos. Olha quanta coisa que a gente aprendeu. Bom dia para todo mundo que está aqui no chat. Professores, fiquem à vontade para colocar as suas contribuições. Alunos para participar. Bom dia aí, alunos da Escola Judite de Araras. E olha só, pessoal, falando em alunos, né? Hoje eu não estou sozinha, eu tenho aqui duas presenças muito ilustres. Olha só, a professora Janaína e a professora Bianca. Janaína, a professora minha xará. Eu vou colocar elas na tela para apresentar para vocês, que elas hoje vão participar da aula, a Janaína e a Bianca. Bom dia, meninas! Bom dia, tudo bem, Janaína? Tudo bem, Pro? Fala um pouquinho da sua escola e apresenta a sua escola e a sua aluna. Então, hoje eu estou aqui com a Bianca. A gente é da Diretoria de Ensino de São José dos Campos. A nossa escola é uma escola de ensino integral, é o Marechal Rondon. Oi, Bianca, bom dia, tudo bem? Oi, professora, bom dia. Bom dia, Bianca. A Bianca, ela se preparou para essa aula, gente. Ela estudou um pouco sobre a economia, né, do reino Aksum. Então, ela vai apresentar para nós algumas considerações acerca da economia. Não é isso mesmo, Bianca? Sim. Ela fez um mapa mental incrível, apresentou lá na hashtag Eu no CMSP. Então, elas vão aqui contribuindo com a aula. A professora Janaína vai também colocar algumas ponderações acerca de mitologia e cultura. E, professores, fiquem à vontade aqui no chat também para contribuir com a nossa aula. E a gente vai começar assim, ó. Bom, quando a gente fala de África, né? O que vem na cabeça dos nossos alunos? Vou colocar a tempestade de palavras. Dá uma olhadinha na tela. Qual a primeira coisa que vem em sua mente quando falamos de África? E vou deixar aí para que vocês respondam em 1 minuto. Então, professores, tragam o nome dos seus alunos, a cidade de vocês, o nome da escola. É sempre um prazer aqui ler o nome dos alunos e prestigiar as escolas que estão sempre participando das aulas conosco. 1 minutinho e tragam as suas considerações. Voltamos. Olha só, enquanto vocês vão trazendo aqui as contextualizações, eu vou pedir para a Bianca responder assim. Bianca, o que vem à mente, né, quando a gente fala de África? O que você lembra, Bianca, de África? Berço da humanidade, reinados e formação dos povos.
Muito legal. Professora Janaína, quer também dar uma contribuição nessa introdução, né, nessa resposta? Porque eu achei incrível o que a Bianca colocou. Professora, tem alguma resposta também para passar? Isso, eu já penso na África mais na atualidade, né? A pobreza, a miséria, a questão dos escravos também, né? Que é bem marcante, principalmente aqui no Brasil. Realmente. E olha só, o chat também está aqui contribuindo nessa mesma lógica, sabe? Então, olha só, da mesma maneira que a professora Janaína ela colocou, a Procirlene também, fome e doenças. E aí a professora Maria Aparecida, ela disse, berço da humanidade. No geral, o chat todo está se referindo ao berço da humanidade, o que me deixa muito feliz, né? Afinal de contas, a gente vem falando sobre isso no nosso curso de História aqui do 6º ano, que a África ela é o berço da humanidade, né? E aí, pessoal, eu vou colocar na tela para vocês, então, algumas palavrinhas, né? Algumas respostinhas para a gente poder continuar a nossa aula. Dá uma olhadinha aí na tela, pessoal, olha lá. Bom, eu vou colocar então aqui uma contribuição que está bem legal do chat, que eles estão dizendo que a África é o berço da humanidade. Isso a gente já falou, né, na outra aula, mas é sempre legal frisar, porque aqui foi onde tudo começou. Então, nós sabemos que na África nós tivemos os primeiros hominídeos, né? Deixa eu ver se vai caber aqui, ó, humanidade. Então, quem estiver anotando já pode colocar aí uma palavra, um termo bem importante. África, berço da humanidade. Por que berço da humanidade? É porque lá que começam a arqueologia, ela encontra, né, os primeiros hominídeos na África e a gente teve toda uma aula para falar disso. Eu vou colocar aqui também alguns professores que estão dizendo acerca da África na atualidade. Fome, miséria e escravidão. Informação bem relevante, né, professores? A escravidão, e eu acho que, como vocês já trouxeram essa questão, acho legal a gente conversar sobre isso. Ó, Peraí, deixa eu ver se Deixa eu escrever direitinho, gente, que eu falo e escrevo. Não... Olha só. Escravidão. E aí eu vou colocar um ponto aqui acerca da escravidão. A gente vai conversar um pouquinho disso. Escravidão. E deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui. Muitos falando de escravidão, doenças, mas a gente não pode esquecer também que lá tinha muito ouro e pedras preciosas. Ok? Então, eu vou deixar na tela um pouquinho para vocês copiarem, né? Que essas são as palavras mais relevantes aí quando a gente pensa na África. Berço da humanidade, porque nós sabemos que lá que iniciou toda a humanidade, é lógico que se lá se iniciou, né? Lá nós temos o antepassado mais antigo do ser humano na África, é lógico, né? Que lá nós teremos também grandes reinos começando. Fome e miséria na atualidade, escravidão, muito ouro, gente, muito ouro, muito diamante, muitas pedras preciosas. Eu vou falar um pouquinho da escravidão, já que vocês brilhantemente aqui trouxeram no chat. Acho importante a gente refletir sobre a escravidão na África. Pessoal, a escravidão na África, né, como em todo o mundo antigo, ela acontecia assim. Mas por que ela acontecia? Geralmente por dívidas. Então a pessoa ela ficava devendo, ela se tornava um escravo, ou por guerras, né? Vocês se lembram que nós estamos num contexto onde os rios eles são muito importantes? Então todas as tribos e todos os povos, eles querem ficar próximos dos rios para poder evoluir ali, né? Para poder fazer crescer o seu grupo. Todos querem ficar perto de rio. Então nós temos muitas guerras por território. Quais são os melhores territórios, 6º ano? Os que ficam próximos aos rios, né? Nós viemos falando aí o tempo todo de sociedades hidráulicas que cresceram ao redor de rios. Então, olha só, se os rios são os melhores lugares para se viver, porque lá tem água, você consegue plantar, você consegue alimentar os seus animais, você consegue ter uma sociedade muito mais evoluída, é lógico que esse lugar ele vai ser muito mais disputado. E nessas disputas territoriais, quem perde se torna um escravo, está bem? Mas a escravidão antiga ela é muito diferente da escravidão moderna, daquela que nós tivemos aqui no Brasil. Ela é bem diferente e aí nós traremos mais aulas para aprofundar essa ideia. Mas sim, houve escravidão na África
Porém, ela é muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil colonial, está bem? Aqui no Brasil colonial, apenas um grupo étnico foi escravizado, que foram os negros e também os indígenas, ok? Então, a gente vai aprofundar isso em outro momento. Aqui, ó, diversidade cultural e regional, com muitos conflitos religioso e político, a Proedna, isso mesmo. A ProSalete, ela trouxe uma informação bem legal. Se existe fome e miséria, é devido a alguns fatores que ocorreram no último século. Perfeito, todos os alunos participando, professores, e é isso mesmo. Olha só, então, sobre escravidão, essa ideia a gente precisa trabalhar melhor, e a gente traz numa próxima aula muito mais aprofundado, está bem? Mas sim, houve escravidão na África e era bem diferente do que aconteceu aqui na América colonial, ok? Bom, então assim, para apresentar um pouquinho da África, eu trouxe um vídeo para vocês que é o Ubuntu. Então é uma lenda, assim, uma forma de contar uma história. Eu trouxe para vocês esse vídeo e eu gostaria que vocês assistissem e depois a gente conversa um pouquinho. Vou contar para vocês uma antiga história africana que se chama Ubuntu. Bom, uma lenda africana, é claro, é da África. A África é um continente enorme. Lá existem desertos, florestas, savanas. Existem também grandes cidades, como Cairo, como Joanesburgo. Na África do Sul, os turistas que visitam o país buscam os roteiros para ir às florestas, para verem de perto animais, como leões, tigres, girafas, zebras, elefantes. A história que eu vou contar é antiga e conta que um explorador, cientista, visitou um povoado no sul da África. E para fazer amizade com os nativos, com todo mundo que morava lá, conhecer melhor como eles agiam, como eles faziam as coisas, ele fez uma brincadeira com as crianças. Colocou um cesto de doces perto de um aloé, que é uma árvore africana enorme, e disse o seguinte: o primeiro que chegar à árvore ficará com o cesto de frutas. Vou contar até 3. 1, 2, 3, já! Ele acreditava que as crianças iam sair correndo, feito loucas, para ver quem chegava primeiro e ganhava o prêmio. Mas aconteceu algo inesperado. Todas as crianças deram as mãos e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, todas as crianças aproveitaram os doces, todas comeram juntas. Sentaram-se numa roda grande e repartiram todos os doces. O explorador não conseguia entender aquilo. Perguntou: por que vocês fizeram isso? Se alguém podia ficar com todo o cesto de doces, por que repartir com todo mundo? E uma delas respondeu: Ubuntu! Como um de nós poderia ficar feliz se todos os outros poderiam ficar tristes? O homem ficou impressionado pela resposta do menino e aprendeu que Ubuntu é uma antiga palavra africana. É uma filosofia que consiste em acreditar que, quando fazemos as coisas juntos, a gente consegue a felicidade de todo mundo. Já experimentou? Que tal fazermos muitas coisas juntos? A música que vai tocar agora chama-se Chei Chei Cooley. Está começando. Ela é para você repetir as frases africanas, mesmo que você não entenda direito o que dizem. Os africanos cantam a frase e vocês podem repeti-la para aprender. Vamos sentar? Ubuntu para vocês.
voltamos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. A Pro Lucelene está aqui e o Reino Aksum, né? Então, nós estamos aqui agora falando sobre o Reino Aksum, Pro. Mas é importante sempre dar uma introdução, né? Afinal de contas, a África ela é tão pouco explorada. Dá uma olhadinha no mapa. Então, vamos começar pela parte territorial, né? O Reino Aksum, onde eles estão na África, né? Em qual parte da África eles estão localizados? Aqui, gente, ó. Nessa parte, deixa eu marcar melhor aqui. Eles estão nessa região que hoje é a Etiópia. Então, aqui essa é a região. O que é importante mostrar aqui nesse mapa? Por que é importante a gente mostrar a região, né, essa questão de região aqui do Império Aksum? Pelo seguinte, olha só, Sistuano, esse povo que está aqui, eles são extremamente voltados ao comércio, está bem? Olha só a posição geográfica privilegiada do Reino Aksum. Aqui em cima, eles têm o Mediterrâneo. Certo? E no Mediterrâneo, eles terão encontros aí com gregos, com o Império Romano, persas, entre outras. Aqui tem a Península Arábica. Eles conseguem fazer comércio, ó, aqui, pessoal, é o Mar Vermelho. Deixa eu dar uma melhoradinha aqui nessa minha, ó. Eles têm acesso a, por exemplo, ao Mar Vermelho, ó. Então, aqui em cima, eles têm o Mediterrâneo. Ao lado, eles têm o Mar Vermelho e eles conseguem fazer comércio com diversos povos. Eles conseguem fazer comércio com a Índia, eles conseguem fazer comércio aqui em cima, ó, com a China, com a parte da Mesopotâmia, eles conseguem fazer comércio com a parte da Mesopotâmia e eles conseguem fazer comércio também com o interior da África, certo? Então, deixa eu dar uma limpadinha nesse mapa agora. O que é importante mostrar? Como eles estão geograficamente em uma posição estratégica para o comércio. E esses povos, eles vão ter acesso aí a diversos outros povos, né? Então, eles têm acesso gregos, romanos, Índia, eles têm acesso à Península Arábica, eles têm acesso aos povos da Mesopotâmia, eles têm acesso aqui ao interior da África, ao Egito. E ainda, pessoal, lembrando que no meio disso tudo, eles ainda estão no território que passa o Rio Nilo. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui no mapa onde está o Rio Nilo. Deixa eu pegar uma caneta azul. Ó, além dos mares que cercam, o Rio Nilo ainda passa nessa região. Então, olha só, Rio Nilo, aqui eles têm o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Essa posição geográfica, né, do Império Aksum favoreceu muito para que esses povos fossem extremamente voltados ao comércio. Eles, inclusive, cunham a primeira moeda, né, o primeiro reino que cunha uma moeda. Então, primeiro ponto, estratégico. Eles estão em uma localização que possibilita contato com persas, gregos, com romanos, com os povos da Índia, da China, da Ásia toda, da África. Eles estão próximo ali também dos povos da Europa. Então, o Reino Aksum, ele se torna extremamente rico. Ali tem uma diversidade de povos e eles conseguem ser muito ricos através do comércio. Eu vou colocar uma informação para vocês na tela, dá uma olhadinha. Então, o Império de Aksum, ele conquista o Reino Kush, que é aquele reino que eu falei na aula passada. Hoje, né, a região que era Império Aksum, hoje é Etiópia. É um povo muito comerciante. E eles estão, a formação deles é por volta do século 100 a.C. Esse povo, ele tem um governo muito sofisticado, né? Uma forma de governo muito sofisticada, porque eles estão lidando ali com muitos povos, né? Eles estão em uma posição geográfica tão privilegiada que eles estão lidando com diversos povos diferentes, culturas e religiões. Mas eles têm também a cultura dele. E aí eu vou pedir para a professora Janaína falar um pouquinho sobre a questão da mitologia de Aksum. Pro, pode falar. Então, o que diz a mitologia foi que quem fundou o reino, né, foi o Menelik, que era filho da rainha de Sabá com o rei Salomão. Então, conta a lenda, né, que a rainha foi conhecer o rei Salomão, e aí ela voltou para casa, não sabia que estava grávida e resolveu assumir o filho sozinha. E aí, quando
ele se tornou maior de idade, né? Quando ele alcançou a maioridade, ele quis saber quem que era o pai. Aí ela contou que era o rei Salomão e mais ou menos com 20 anos ele foi visitar o pai, né? Aí o pai o assumiu. O rei Salomão dizia que queria ter 1000 filhos homens, né? Para poder cada um assumir um império, né? Formar um reino ali naquela região. Mas ele teve apenas 3, né? E esse rei, né? O Salomão, ele era muito poderoso ali na região dele. Só que daí ele queria que os filhos continuassem esse império que ele tinha, né, construído. E aí o Menelik, quando voltou para a África, né, ele já foi com o intuito de criar esse novo reino, né, e de fazer dele um dos mais poderosos. Então, até então, ele não sabia. E diz a mitologia também que nessa viagem de volta para a África, o rei Salomão deu a Arca da Aliança para ele trazer. Aquela arca que contém os 10 mandamentos, né, Janaína? Exatamente. Inclusive, né, alguns arqueólogos dizem assim, que é possível, isso tudo, mitologia, pessoal, assim, não é nada 100%, né, científico, não tem comprovação científica, mas diz assim que é possível que essa arca ela esteja até hoje ali na Etiópia. Não é, Pro? E aí, o professor Francisco, ele disse assim, ó, a rainha Maqueda, chamada de Sabá, citada pelos judeus na Bíblia, se torna, já na idade do bronze, uma mulher poderosa e seus pais muito ricos. Eu vou colocar uma tela para vocês, aí eu já volto com você, tá, Pro? Olha só, eu vou ampliar. Aqui, ó, nós temos a imagem, então, da rainha de Sabá, que a professora Janaína acabou de contar, e um retrato aqui, uma fonte sobre o rei Menelik. E eu gostaria que vocês observassem essa imagem, porque eu tenho umas informações bem legais para passar aqui acerca desse povo. Olha só, escrita. Porque nós estamos falando o tempo todo de escrita, né? Como os povos da antiguidade se comunicavam. Então, os povos de Axum, eles tinham a sua própria escrita, eles elaboraram um alfabeto. Então, aqui está, ó, representada a escrita deles, né? Eles tinham o próprio alfabeto, inclusive uma língua que se chama Ge'ez. E até hoje, essa língua é utilizada na Etiópia. Olha só que legal. Aqui vocês estão vendo uma representação, ó, da Arca da Aliança, que a professora contou. E essas pessoas aqui fazem parte da elite, né? É importante lembrar que existe também uma estratificação social, né? Nós temos camadas sociais e aí. Eu vou passar um pouquinho mais à frente, vou mostrar para vocês essa imagem, Parque das Estelas de Aksum. Foram erguidas 126 estelas, né, para os reis axumitas. E essas estelas, elas foram derrubadas quando um imperador de Axum, ele se torna cristão. E aí a gente começa um período de Aksum, onde eles estão mais voltados ao cristianismo, que é quando eles se encontram com os romanos. Eu vou colocar aqui para vocês, quer ver? Eu vou dar um resuminho, dá uma olhadinha, pessoal. Olha só, economia. Eu vou pedir para a aluna falar um pouquinho da economia para a gente trabalhar essa questão aqui. A Bianca pode falar um pouquinho do seu trabalho sobre a economia de Aksum, Bianca? Sim, a economia do reino Aksum era igual à dos egípcios. Baseava em produção agrícola e na exportação de agricultura para regiões do Mediterrâneo. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Bianca, pela contribuição. Eu vou voltar, então, na tela para fechar aqui a nossa aula com um resuminho. Economia, como a Bianca falou, comércio, né? Devido à sua posição geográfica muito favorecida, agricultura e pecuária. Aí nós temos aqui também a questão da metalurgia. Cultura, politeístas, isso vocês já sabem o que é, né? Contato com os romanos fez com que no século V o rei se convertesse ao cristianismo. E aí nós temos igrejas esculpidas nas rochas, nossa, que curioso. E aí eu vou mostrar para vocês a igreja esculpida na rocha, ó. Aqui vocês estão vendo a igreja de cima, está bem? Já é no momento onde eles se tornaram cristãos. Então aqui é a igreja vista de cima e eles iam esculpindo, tipo cavando mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês ela de frente, olha só. Que interessante. Então, a partir do século V, eles começam a fazer essas igrejas. Ó, eles começam a cavar de cima, e até hoje, né, isso é patrimônio histórico. Eles começam a cavar por cima, e nós temos, opa,
a imagem dela de frente. Então, isso aconteceu no momento em que o Império Axumita, ele se rende aí ao cristianismo. E aí tem o seguinte, gente, por ser um povo extremamente comerciante, eles não ficam perseguindo os outros povos que estão ali. Afinal de contas, eles estão num cenário de comércio. Eles precisam se dar bem com todos os outros povos de todas as culturas e religiões. Embora eles se tornassem cristãos, eles não ficaram perseguindo ali outras civilizações. Olha só, nós teremos mais aulas para falar sobre povos da antiguidade. Eu quero agradecer muito a professora Janaína e a Bianca por estarem nessa aula comigo. E avaliem nossa aula, me procurem lá no @janainajardim.prof. Muito obrigada, Janaína e Bianca. Obrigada a você, Janaína, pelo convite. Um beijinho, Bianca. Beijo, muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Professores queridos, sexto ano, que eu amo dar aula no sexto ano. Muito obrigada a todos vocês. É sempre tão gostoso dar aula no sexto ano, assim, os professores participam de uma maneira tão, assim, com tanta empatia. É um prazer dar aula aqui no sexto ano para vocês. E é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Avaliem a nossa aula, o que vocês acharam que ficou legal. Pontua. Se alguma coisa não ficou muito bom ou não contribuiu aí com a aprendizagem do aluno, pontua também, que a nossa intenção aqui é sempre fazer uma aula melhor. E tchau, tchau, pessoal!